galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, no seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa é uma tatuagem que eu fiz aí em 4 sessões, mas na verdade a última sessão a gente fez o dobro do tempo, então na verdade ela teria sido uma tatuagem aí de 5 sessões, eu acredito. A primeira sessão você tá vendo aí que eu já tô, né, traçando por cima de um mapa, então a primeira sessão eu fiz marcando todo o desenho que tava no stencil ali com o sume, né, o sume clarinho, para deixar, né, todo aquele mapa, aquela informação ali na pele, de forma que eu pudesse depois vir com calma por áreas finalizando. Então cicatrizou a primeira sessão e a gente veio, essa que você tá vendo aí já é a segunda, em que eu comecei ali pela parte de cima fazendo o mestre Ares, né, o mestre do santuário aí, para quem conhece Cavaleiros do Zodíaco, e eu tracei tudo com uma liner de 5, né, e fiz um bold com uma liner de 11. E nessa estética, além de ser, né, de anime, mas especificamente Cavaleiros do Zodíaco, com relação a armaduras e tudo mais, todas as armaduras elas têm muitos detalhes de brilho, né, e não só áreas de luz, áreas de brilho, como umas áreas escuras que tem umas linhas pretas aí, que é um recurso para enfatizar, né, um vinco, uma parte que é um ângulo, ou só, né, a incidência da luz que gera essas áreas escuras, né. Você tem as partes de brilho e essas áreas que são marcadas assim, né, como se fosse, por exemplo, uma superfície brilhante, igual, sei lá, uma lataria de um carro polido, que dá um brilho parecido assim. Então eu fui seguindo ali a imagem de referência e o mapa, no meu mapa já tinha toda essa marcação que eu transpus do stencil, né, de onde ia ter cada areazinha de brilho e de luz. Então depois, na hora de vir pintando de preto e sombreando, né, foi só seguir mesmo o stencil, né, o mapa da marcação no sume ali, de forma que nada precisou ser improvisado, nada eu precisei criar de cabeça, enfim, isso facilita muito as coisas, né. E aí em seguida eu comecei a colorir por cima do que eu já tinha jogado ali de base da sombra, com alguns tons, né, de vermelho, para fazer essa ombreira aí dele, essa armadura dele, né, sempre do mais escuro para o mais claro, e deixando, né, o espaço para jogar nas áreas de luz a parte mais clara aí da tinta. Então você viu que eu comecei com vermelho mais vinho, mais tipo mais cereja assim, depois eu fui passando por um vermelho mais aberto, tipo um vermelho Ferrari ou algo do tipo. E aí, né, feito essa parte da armadura, tinha os outros detalhezinhos ali do personagem, como, né, as coresinhas do colar, como a máscara dele que é azul, tudo seguindo mais ou menos o mesmo preceito ali. Depois, né, de ter feito o personagem como um todo, a gente deixou ele cicatrizar para vir na próxima sessão, né, na sessão seguinte, trabalhando aí o fundo. Então a gente demorou 2 sessões para resolver toda essa parte de cima. Você vê que eu tô terminando agora o personagem, né, e já vou começar a trabalhar no fundo. O fundo foi uma sessão só, porque ele foi bem detalhado. Então a gente pensou, né, em fazer um efeito de universo, um efeito de galáxia, uma coisa assim. E eu já fiz no freehand mesmo um estudo de umas espirais no fundo, como se fossem umas galáxias, mas na verdade também como se fosse um poder que ele está emanando, que está distorcendo a atmosfera em volta dele, né? Uma vibe aí meio quando o Saga mesmo usa o golpe Outra Dimensão aí, para quem conhece. Enfim, essa parte ficou um pouquinho fora de foco aí na gravação, peço desculpas, mas dá para entender que eu marquei, né, tudo com a caneta. Depois eu vim fazendo as partes escuras e sombreadas para manter aí essas espirais, essas partes, né? E aí, como é um efeito meio de universo, assim, precisa ter umas áreas mais escuras e umas áreas de luz, onde eu vou entrar com a cor, né? E aí eu escolhi uma variedade de cores aí para associar essa coisa de céu, de galáxia, do roxo pro lilás, pro magenta, né, pro rosado e pro azul, né, alguns tons de azul. Então fica com aquelas caras de nebulosa e tudo mais. E, né, você vai ver que
eu fui distribuindo isso um pouco, né, de acordo com a região ali do fundo, de um lado pro outro e tudo mais. E é uma técnica que a gente usa assim para fazer fundo de universo e tal, com um pouco mais de facilidade, deixar, né, para jogar os pontos de branco nas áreas mais claras, perto das áreas escuras, para fazer um contraste, para o branco acender, aparecer, né? Então no finalzinho, depois de colorir tudo, eu venho pontilhando ali com branco, você vai ver. Só que de qualquer forma, né, essa é uma solução para quando você vai fazer uma área muito grande, tem que pontilhar bastante e tudo mais. O ideal é sempre, em algumas áreas escuras, algumas partes-chave, pelo menos, você circular a bolinha ali de onde vai ser a luz e deixar um espaço de luz, um espaço de bolinha, pelo menos nos brilhos maiores, sei lá, tem uma outra estrela em destaque. Eu não fiz isso aqui, mas se o desenho é predominantemente o universo, ele não é só um fundo, se, né, o universo faz uma parte central ali, é importante você fazer isso. E, bom, depois eu joguei um lilás ali para fazer as dobras da capa, né, as partes mais escuras, e deixei, né, uma margem, um espaço ali sem encostar no que seria a linha dos personagens de baixo, né, na marcação dos personagens que estariam ali embaixo, justamente para ter uma linha branca ali, uma linha que vai dividir um personagem de outro, né, separar quem está no primeiro plano de quem está no segundo, como um outline para fora do próprio contorno, para fora do próprio bold, tem um outline branco ali. Você vê que eu já deixei aquela silhueta ali enquanto eu preenchi os espaços do fundo, e para depois eu vir só encaixando, né, como peças de um quebra-cabeça. Então aí eu tô pontilhando os brancos, que nem eu falei. Eu botei esse efeito até dentro da capa e na parte interna da ombreira, mano, como se ele tivesse, né, um universo em transparência com o próprio corpo, com a própria capa, como se ele tivesse, né, englobando esses personagens ali. Enfim, é uma entidade, né, que tá no fundo meio etérea, assim. Por isso esse efeito dentro da própria capa do universo. E aí agora a gente já tá entrando aí na quarta sessão, né, que é a última, e eu resolvi fazer os dois personagens de baixo, que são grandes, né, um maior do que o outro, mas eu resolvi fazer os dois na mesma sessão, porque a gente queria terminar logo e ele aguenta super bem, a gente viu que dava. Então foi uma sessão dupla aí, né, a gente demorou o dobro do tempo de uma sessão normal, enquanto a gente gastou aí por uma média de 3-4 horas em cada sessão. Nessa aí a gente deve ter gastado umas 7 horas mais ou menos, quase 8 talvez. E mesmo assim eu fui fazendo por personagens, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar a tempo, se ele ia aguentar. Então é sempre bom resolver uma área e depois resolver a outra. No momento em que eu já estava no final, colorindo e tal, eu fui fazendo primeiro o cabelo dos dois, para depois fazer a roupa, a armadura, beleza. Mas nesse momento aí eu finalizei depois finalizei o outro. E você vê que eu venho com a liner ali, né, e deixo essa linha branca que eu tinha falado ali em cima, especialmente daqui a pouco eu vou entrar na parte do cabelo, você vai ver que eu deixo essa linha e tomar um pouco de cuidado, assim, para não passar, né, e quando você deixa a linha, você tem que considerar que o outline ele vai para fora da marcação, com o bold, ele cresce um pouco. Então você tem que levar essa margem em consideração. Por enquanto eu tava preenchendo ali, né, aqueles brilhos pretos da armadura que eu te falei, você vai ver que eles são bem presentes e eles fazem toda a diferença aí nessa sensação, nesse efeito de reflexo, né? E aí bastante atenção na parte do rosto e do cabelo, porque esses personagens, né, estética de anime, especialmente no caso de Cavaleiro do Zodíaco, que tem bastante mecha, bastante fio de cabelo, é bastante detalhado, né, na própria criação, na própria concepção do desenho. Eu já, né, tive que dar uma simplificada, assim, na quantidade de detalhes para ficar acessível, para ficar traduzível, né, em tatuagem, né, considerando a limitação do tamanho, da quantidade de detalhes que você consegue botar no mesmo espaço, assim. Então o próprio rosto dele já tá com um tamanho bem razoável. E se você olhar o personagem do lado, né, o Kanon, né, que é o irmão do Saga, né, e usa aí uma armadura de Poseidon, né, de um dos marinas generais de Poseidon, ele tá menor. Então você vê que ele é menos detalhado, a armadura tem menos detalhes de reflexo, o próprio rosto dele, você vai ver que eu faço um olho um pouco mais simplificado e o cabelo com menos mechas, mas como se fosse, né, fica bem claro que é o mesmo traço, a mesma estética, só que tá mais de longe, então tá menos detalhado aí para poder reproduzir sem juntar, sem grudar uma linha na outra, né, sem expandir e tudo mais. Então você tá vendo aí que eu tô terminando de fazer a linha dele, né, pela parte do rosto e do cabelo, para depois começar a colorir. E na hora de colorir,
você vai ver que eu começo pelos azuis dos cabelos, né, de um e depois do outro, porque são os tons mais escuros e que se eu fizesse as armaduras primeiro, né, os amarelos primeiro, corria um risco aí de manchar, né, depois que eu jogasse o azul no cabelo, muita tinta azul sendo limpada, sendo arrastada aí por cima do que já estaria machucado de amarelo, corria o risco de sujar, de manchar, e não só prejudica na hora, assim, o trabalho, sai feio na foto e tudo mais, mas pode prejudicar depois, os poros estão meio abertos ali, você ficar esfregando muita tinta escura por cima, pode dar uma entradinha, né, em algum e dar uma manchada, não é algo muito comum, mas a gente evita por causa dessa possibilidade aí. Então é sempre, né, do mais escuro pro mais claro. Eu fiz 2 tons aí nos cabelos e eles têm cabelos levemente diferentes, né? Um tem um tom mais azul fechado, marinho, e o outro tem um tom mais azul turquesa, mais esverdeado. E eu fiz essa diferenciação, né? O Canon eu fiz um azul misturado com um pouquinho de turquesa para deixar ele, né, com um pouco mais de amarelo na sua composição. Enquanto o Saga eu fiz um azulzão bem marinho, assim, né? Aquela base escura ali na primeira camada, parte interna, como se fosse vindo da raiz, e depois as áreas de luz, onde eu fui jogando um azul mais claro. E aí dá essa sensação de anime, né? Eu sempre falo aqui que a estética de anime, ela é sempre com 2, 3 tons bem delimitados entre si, né? Bem definidos, como se fosse uma borda mais dura e um hard edges. A estética de anime normalmente não tem degradês tão suaves, ou quando tem, é pontualmente em algumas áreas. É claro que você pode fazer isso se for sua interpretação. Em muitos casos eu faço, né, um degradê mais suave, porque dá um acabamento mais rebuscado, dá uma cara mais né, moderninha aí, dependendo da estilização do trabalho que você quer fazer. Mas esse aqui a gente queria fazer bem fiel ao original, com aquele, né, acabamento bem tradicional do anime, e eu tinha uma imagem de referência. Então, beleza. Aí eu voltei aqui fazendo as armaduras, né? As armaduras têm vários níveis de tons de amarelado para dar essa coisa do brilho, né? Você tem umas partes de sombra, umas partes de luzes, e a parte mais escura ali da cor, né, depois do preto, né, depois dessas manchas pretas, é um amarelado que ele é meio esverdeado, assim, ele é mais escuro e meio esverdeado. Eu fiz uma mistura para chegar nesse tom, né, de um amarelo com um pouquinho de preto, com um pouquinho de marrom, enfim, porque é como se fosse, né, a gente está fazendo o efeito do dourado, então tem que levar em consideração, né, que essa é uma área de sombra, é uma área que a luz está menos quente, né, está mais fria, e por isso ele fica com essa cara meio esverdeada, meio amarronzada. E aí quando colocado em contraste com outro amarelo mais vivo, mais aberto, tipo o amarelo ouro ou o amarelo canário, né, que eu usei, né, em algumas áreas aí da armadura, ele realça essas áreas de luz, né, por contraste, e deixa um pouco mais realista o volume, né, das sombras e tudo mais. Então a própria armadura deles também tem tons diferentes. O Poseidon, a armadura dos generais de Poseidon, elas são mais alaranjadas, elas têm, né, uma cor um pouco mais de coral, né, um pouco mais salmão, alaranjado, assim. Você vai ver que eu fiz isso na hora de fazer a armadura ali. Eu joguei, né, mais laranjas nas áreas que eu tinha que jogar, e mudei um pouco os tons de base ali. Então isso também é um detalhe, assim, né, sutil. Eles não são armaduras de ouro, e sim de coral. E isso já fez uma diferença legal, assim, a diferenciação de acabamento de um personagem pro outro. E pro tom de pele, né, eu sempre falo que dependendo do que você vai fazer, quando você vai fazer um tom de pele muito complexo, aí você usa vários tons, pinta até a parte clara para fazer um degradê, uma passagem. Mas nesse caso, na estética de anime, eu usei o tom de pele do cliente para a área mais clara e vim com um tom de pele acima, um pouquinho mais escuro, para fazer as partes de sombra. Então esse é o resultado final. Espero que você tenha curtido mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu. Se você gostou, não deixa de dar um like e se inscreve no canal se você é novo aqui. Sempre tem vídeo como esse. A gente se vê no próximo. Muito obrigado pela audiência e valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.